Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje damos início a mais um episódio do Madef Podcast, o lugar onde aprendemos da palavra do Senhor, ouvimos testemunhos e somos edificados pela palavra. Como costumamos falar, aqui trazemos pessoas para abençoar através de seus testemunhos de vida, através da sua sabedoria adquirida com o Senhor. E hoje se inicia mais um episódio do Madef Podcast. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, uma pessoa que dispensa comentário. Confesso, Josué, que depois do pastor, ele é a pessoa que eu me sinto assim mais, como é que eu posso dizer, pressionado para entrevistar. Forte. Ele, que tem um currículo bem extenso, ele que é pastor da CONADEC, presidente do Conselho de Doutrina e Educação e Cultura, graduado em Teologia pela Universidade de Maciço de Baturité, consultor educacional do curso de graduação da UniMB, casado com a Graça e pai de 3 filhos. Hoje estamos aqui com o pastor Adeuziro. Que bom estar aqui com vocês. Acredito que nós teremos um tempo excelente aqui nesse podcast e tudo aquilo que nós vamos estar falando vai ser abençoador para aqueles que vão estar nos assistindo. Bom, de antemão já quero lhe agradecer, pastor Adeuziro, por tirar um tempinho ali da sua agenda para estar conversando conosco, para abençoar a vida dessas pessoas através da sua sabedoria, através do seu ensino, e que Deus ele possa nos abençoar nesse tempo, nessa conversa. Pronto, e eu estou aqui à disposição de vocês, né? No podcast a gente entende que a gente bate um papo, mas sempre há um direcionamento desse papo e fica a critério de vocês. Estou aqui para falar, para responder, para compartilhar coisas boas, mas fica aí o direcionamento com vocês, eu estou à disposição. Bom, pastor Adeuziro, a gente sempre começa querendo saber o começo, a história, como foi ali a trajetória do começo da fé, como foi os desafios que você enfrentou. E a gente queria saber de você, como foi o começo da sua história. Na verdade, você está querendo saber um pouco do meu testemunho, né? Como a gente costuma falar nos nossos meios ali, nas nossas reuniões, entre nós. E eu queria, viu, Carlos, antes da gente até eu comentar um pouco sobre isso, um texto bíblico que está muito ligado a essa minha história, a esse meu início, esse início de trajetória que não foi fácil. Salmo 116, verso 8, diz assim: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Então, eu tive um início de jornada cristã, saindo das drogas, né? Saindo das drogas. Eu era filho único, digo era porque a minha mãezinha já está com o Senhor Jesus. E eu fiz a minha mãezinha sofrer demais. Ela era uma serva de Deus e eu me envolvi com as drogas ainda na adolescência, 13, 14 anos. E dei muito trabalho, cara, dei muito trabalho, né? A minha mãe orou muito por mim e ela tinha promessa de Deus sobre a transformação do meu caráter, da minha vida, da minha postura como gente. Mas mesmo tendo promessa foi muito difícil para ela, né? Porque ela sofria diariamente, né, com a minha situação de vida no vício das drogas. Mas ali em 1984, eu entreguei a minha vida a Jesus e por ter aceitado a Jesus num ambiente de muita espiritualidade, a minha mãe gostava muito de orar até por necessidade, né? Que a gente, digamos, faz da nossa busca a Deus, né? A gente faz o combustível disso, a necessidade, o problema. Então, quando a gente tá bem, a gente parece que busca menos a Deus. Quando tem dificuldades, problemas, a gente busca mais a Deus. Então,
a minha mãe passava esse problema sério, então ela buscava muito ao Senhor e ela gerou, criou, produziu ali na minha residência, na residência dela, que era minha na época, um ambiente de muita espiritualidade, muita oração, ia muita gente orar na minha casa, e aí tinha as revelações, os mãos, as profecias, os reteté, era fogo, meu irmão. E eu aceitei a Jesus nesse ambiente da espiritualidade, da oração, da manifestação do poder do Espírito Santo. E isso despertou em mim um interesse muito grande pelas coisas divinas, pelas coisas de Deus. Só que eu sentia que faltava alguma coisa, né? É como você, eu tenho muito, mas falta algo, né? E esse algo que faltava, na verdade, era o conhecimento da palavra. Porque naquele ambiente de muita espiritualidade, e eu digo isso assim até com uma certa tristeza, porque nesses ambientes de excessiva espiritualidade parece que as pessoas não dão uma atenção maior à palavra de Deus, né? Então tinha muita profecia, tinha muita visão, tinha arrebatamento, tinha arrebentamento também, tinha um bocado de coisa. Mas faltava o conhecimento da palavra. E eu, me sentia uma pessoa, cheia de muita coisa, mas que faltava algo, né? E aí me interessei em buscar o conhecimento da palavra, né? E aí é uma coisa que a gente vai evoluir e talvez falar mais tarde no podcast, né? Mas eu aceitei Jesus em 84 e em 87 eu já estava indo morar em um seminário. Em 87 eu fui para Belém do Pará e ali entre os livros de teologia eu dormia e acordava. Eu transitava o dia todo, porque eu morava dentro do seminário. Eu costumo dizer que eu fui um estudante da Bíblia profissional, né? Porque eu passei 3 anos morando dentro do seminário no Instituto Bíblico Amazônico. Então a minha trajetória começa aí, nessa dificuldade com as drogas, a minha conversão, eu saio das drogas e entro num ambiente de muita espiritualidade, mas nesse ambiente de muita espiritualidade, de muita manifestação de dons, né, eu me sentia muito cheio, mas faltava alguma coisa. E essa coisa que faltava, eu fui buscar lá no seminário, que era o pleno conhecimento da verdade. Pastor, eu queria só fazer a pergunta, o que fez o senhor ir para esse lado do mundo das drogas, essas coisas? Se foi alguma decepção, foi alguma ferida que tinha, o que levou o senhor a... Na verdade, Carla, ainda não havia como eu ter decepções, né? 13 anos, cara. Qual a decepção que alguém tem com 13 anos? Eu acho que é difícil. Eu ainda estava saindo da infância para a adolescência. Mas é uma boa pergunta, porque, primeiro, eu entendo que foi influência. Basicamente, foi influência. A influência, né, no colégio. No colégio, apesar de estudar à época num dos que eram considerados um dos melhores colégios de Fortaleza, era top de linha. Eu não vou dizer o nome do colégio porque foi lá que eu vi a primeira vez, né, a maldita, né? Foi lá que eu vi a primeira vez a maconha, as drogas. Então não vou dizer porque não fica bem, né? Mas quem for lá no meu perfil do Facebook vai ver o colégio que eu estudei. Então, mas o certo é que foi influência. E claro, também eu tinha uma relação, principalmente com meu pai, muito difícil. E eu era muito pressionado por ele, eu era muito castigado. Ele queria de mim, né, exigia, né, de mim aquilo que ele não conseguiu ser, né? Ele projetou o que ele desejou ser e não conseguia em mim. E ele me pressionava muito para isso, e me castigava muito para isso, né, ou por isso. E essa minha relação com ele também eu entendo que foi de fundamental importância e uma coisa muito decisiva
não só para me experimentar, porque eu podia ter experimentado, né? Não, isso aqui não é para mim, não. Não vou querer decepcionar meu pai, minha mãe, não vou querer dar a eles essa tristeza. Mas eu via também que usar drogas era uma maneira de eu protestar contra ele. Era uma maneira de eu afrontá-lo, né? Aquela pessoa que me fazia sentir medo, me fazia sentir insegurança permanente, porque eu chegava perto do meu pai sempre com medo. Porque meu pai era um homem de cobranças, né? Ele não pensava em outra coisa. E quando eu não conseguia atingir os objetivos dele, que era sempre isso, não era aqui e acolá, era sempre, porque os objetivos eram dele, não era meu. Né? Então, sempre havia um castigo, sempre havia um castigo. Então, foram duas coisas. Foi essa influência no colégio e essa vontade de confrontar o meu pai. Então, isso gerou em mim, né, o desejo não só de experimentar, mas de me manter nas drogas. E depois que você fica algum tempo, aí a razão mesmo de permanecer é só mesmo o vício. Você está condicionado àquilo, você está preso àquilo, né? E o vício é uma coisa que prende a tua mente, né? Então você fica condicionado mentalmente a viver somente à base daquilo. Então, foi um período muito ruim, muito difícil, né? Um período assim, de uma extrema dificuldade para mim, para minha mãe, e também atingiu demais o meu pai, né? Embora minha mãe tivesse os escapes, porque ela tinha Deus, ela tinha Jesus, ela tinha a palavra, ela tinha promessas, o meu pai um ateu, cara. Aí, já viu, né? Então ele não tinha para quem recorrer, não tinha nenhuma área de escape para ver o único filho, né, sendo destruído pelo vício das drogas. Uma pergunta agora, eu quero que você, com todo o seu conhecimento, você acha que, tipo assim, uma ferida, tanto materna como paterna, hoje em dia é o que está gerando todos esses jovens a entrar para as drogas, tomar uma direção diferente? Nós estamos vendo uma geração perdida porque perderam ela dentro do lar, criaram ferida delas dentro do lar. Carlos, primeiro, você sabe que eu já disse isso em sala de aula, eu nunca acho nada, né? Porque a axiologia não é um assunto bíblico. Eu sempre gosto de pensar, nunca tenho a ousadia de dizer que estou certo em tudo, mas quando eu digo eu acho, eu penso, né? E a sua pergunta é muito interessante, porque eu acredito que realmente os filhos começam a ser perdidos dentro de casa, né? Mas não só nessa frustração, né, que os filhos têm com os pais. Hoje em dia eu vejo que o grande problema é a permissividade. Os pais estão permitindo os filhos fazerem tudo, até aquilo que ainda não é o momento de ser feito, né? Então eu entendo que os pais são extremamente responsáveis, mas não vejo que o problema é só a frustração do filho com os pais. Eu vejo que falta autoridade aos pais, falta aos pais demarcar linhas, ó. Na tua idade, até aqui tu pode ir, cara. Até aqui você pode ir, meu filho. Mas daqui para frente dá um tempo. Espero, né, amadurecer mais. Mas o que a gente vê hoje, não, é essa permissividade, né? O filho quer, aí o pai dá. A filha quer, a mãe faz. Então eu vejo que é aí que também não é só isso, né, mas a grosso modo eu vejo que há frustrações, há muitos filhos que são frustrados com seus pais. Um pai, por exemplo, violento com a mãe. Quem é que assiste isso diariamente? Né? Lá ali é o palco onde o principal assistente são os filhos, né? Os protagonistas é o pai e a mãe, mas os filhos estão ali assistindo. E um pai que é violento com a esposa, né? Que no caso a mãe. Uma mãe que, de forma sorrateira, à vista às vezes dos filhos ainda pequenos, trai o marido, à vista dos pais. Então, tudo isso aí são coisas, né, que produzem também esse sentimento de rebeldia nos filhos. E aí muitos deles se encaminham, né,
procurando essa libertação nas drogas. Porque são pessoas presas por uma situação que foi criada, né, dentro do lar. Mas, repito, entendo que hoje, mais do que isso que eu estou falando agora, o grande problema é a permissividade. Não há mais limites. Não há mais limites. Os filhos, desde novinhos, ele chora, né, para ter um negócio desse aqui, um celular. O que o pai faz? Compra e dá para o menino. E não fica patrulhando para saber o que o menino está assistindo, o que a menina está vendo, né? Então, acredito que essa permissividade está estragando toda uma geração. Pastor, o senhor comentou que foi influenciado pelas amizades, pelo convívio, e a gente percebe que muitas vezes o jovem ele não tem a cosmovisão correta, não tem a visão de mundo correta. E qual a visão de mundo o senhor acredita ser a que o cristão deve defender com toda a veracidade, com todo o seu vigor? Bem, a nossa cosmovisão é a palavra de Deus, né? É o que o cristianismo ensina, é o que está principalmente ali no Novo Testamento, né? O Velho Testamento já é uma cosmovisão mais judaica, né? Embora a nossa cosmovisão cristã ela tem raízes no judaísmo, mas existe um aperfeiçoamento dessa visão judaica dentro do cristianismo. Por exemplo, no judaísmo, a lei dizia odeia aos que te odeiam, né? Aí a cosmovisão cristã vai e muda isso. Ama os que te odeiam, né? Ama os teus inimigos. Então, a visão cristã, ela aperfeiçoa essa visão judaica que está no Antigo Testamento, né, lá no Novo Testamento. E o jovem ele precisa abraçar essa visão, a visão do cristianismo. O problema, Josué, é que o cristianismo vai transformar o jovem diferente, cara. Né? O jovem, por exemplo, na escola, você e o Carlos. Né? Eu tenho um filho, o Tássio é meu único filho varão, e ele casou virgem. Dizer isso hoje, cara, no mundo que nós vivemos, um menino que casa com 23 anos, pô, que caretice isso, cara. O cara, 23 anos sem conhecer uma mulher, né? Então, o problema hoje é que o jovem, mesmo o cristão, ele sente uma certa dificuldade de, no ambiente que ele convive ali, escola, faculdade, ele ser diferente, né? Porque, querendo ou não, a gente vê aí, e vocês vivem isso com certeza, a gente vê a quantidade de bullying que é feito com esses jovens que são crentes, como eles são tratados, assim, dentro desse ambiente, com certo desprezo, com uma certa diferença. Então, os nossos jovens cristãos, né, os cristãos evangélicos, eles se retraem. Eu dizia uma coisa ontem, até eu acredito que vocês estavam, Carlos estava, não sei se tu estavas no culto ontem. Eu perguntei ao jovem especificamente se eles, lá na escola, né, se eles se identificavam como crentes. Né? Porque aquela era uma pergunta legítima, não foi só para quebrar o gelo ali do ambiente, não, é uma pergunta legítima. Porque a gente sabe que tem muitos jovens que nem se identificam com receio do tratamento que vai acontecer, vão ser deixados de lado, vai começar a ver aquelas piadinhas, né? Aquelas piadinhas. Então, é difícil, viu, Josué? Mas a visão que o jovem deve adotar é essa visão de ser diferente, dessa visão cristã, namorar para casar, não se envolver com coisas que não vão ser boas e não vão testificar com a sua fé. Há muitas coisas que a gente ensina na igreja internamente, que às vezes lá fora é visto assim com uma certa ignorância da nossa parte, ou visto como uma certa ignorância da nossa parte. Por exemplo, a gente ensina a vocês que só pode namorar com quem? Com quem é crente. Então isso é visto como? São muito ignorantes, por que é que não pode namorar com
uma pessoa que é católica, uma pessoa que é de uma outra religião, porque a gente entende que é nessa base aí, na fé, que as coisas evoluem. Então, se eu caso com alguém que não pensa em termos de espiritualidade como eu, dificilmente isso vai dar certo. Né? Quase 100% disso não dá certo. Então, há algumas coisas que a gente nem pode falar, porque hoje em dia é perigoso, né? A gente é acusado de tanta coisa, de tanta intolerância, né? De tanta fobia, que a gente prefere até evitar, mas internamente a gente conversa sobre algumas coisas da sexualidade, né, que tem que ser evitadas. Né? E aí o jovem tem que manter isso firme. Né? Se alguém questionar, não, mas é assim mesmo, eu acredito. Não, mas o mundo evoluiu, digo, mas a palavra de Deus é a mesma. Tem lá um texto na Bíblia que diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Tem um outro texto que diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem. Então, confirmando, mesmo diante de todo o avanço de modernidade e promiscuidade que esse mundo está se inserindo cada vez mais, confirmando a nossa fé cristã. É assim que deve ser a postura do jovem. Pastor, agora nós queríamos levar para o lado de que do que você é, seu próprio currículo já mostrou, né, que através da graça do Senhor. E agora eu queria entrar num assunto que é muito interessante. Hoje em dia tem se levantado muitos pregadores, tem se levantado muitas pessoas para falar do amor do Senhor, e tipo assim, aos olhos humanos, a gente olha e vê, nossa, homem cheio de Deus e tal. Mas quando se vê quem é a pessoa no cotidiano, vê que não é uma pessoa que se dedica a ler a palavra, vê que é uma pessoa que não se dedica a uma oração, a um jejum, e está nos púlpitos pregando palavras vazias. Como lidar com esse tipo de pessoa e como se preparar para esse tipo de mensagem? O que você está falando é muito pertinente. A gente vê hoje muita gente realmente no palco do Evangelho, né? Nem diria nos púlpitos, né? No palco do Evangelho. Porque, de certa forma, o Evangelho ele se transformou numa coisa que gera... como é que eu posso dizer para não ser tão agressivo? Mas gera retorno financeiro. Né? E eu, ultimamente, eu ando assim, muito impaciente com esse tipo de gente, que eu considero, desculpa a expressão, os ouvintes me desculpem, mas eu considero verdadeiros cafetões, né? Cafetões da noiva do Cordeiro. São pessoas que só fazem as coisas por dinheiro. Né? E aí, quem não sabe o que é um cafetão, vai lá no dicionário e você vai descobrir que o cafetão é aquele cara que explora uma mulher. Aquela mulher vai vender o corpo dela e dar o dinheiro para ele. Então eu vejo que esse pessoal está se tornando, ou tem se tornado, verdadeiros cafetões. Então eu vejo que já começa por aí. Esse volume sem critérios, sem qualidade, né? Porque eu nem entendo que Deus não ame a quantidade, porque eu já ouvi muita gente, Deus prefere a qualidade, ele despreza a quantidade. Não, Deus não despreza a quantidade. Agora Deus quer uma quantidade com qualidade. E eu vejo hoje que há uma quantidade até exagerada de gente, repito, no palco do Evangelho, mas sem qualidade. Pessoas que não se preparam. Eu sou itinerante, fui itinerante a vida toda e posso dizer isso por experiência própria. Um itinerante, por exemplo, diferente do pastor, o seu pastor, do pastor Ed Carlos, ele tem uma facilidade muito grande no que diz a pregação. Por quê? Porque o pastor Ed Carlos, toda sexta-feira, está pregando no mesmo púlpito para o mesmo povo. Então ele tem que ter toda sexta-feira uma mensagem nova. Né? Já o itinerante não, ele prega hoje aqui, semana que vem está pregando no Tianguá, é outro público, é outro púlpito.
Na outra semana ele está lá no crato, outro público, outro púlpito. O que é que eu estou dizendo? Ele pode pregar a mesma mensagem Todas as vezes que ele for. 300 vezes, né? 1 milhão de vezes. E isso tem tornado os pregadores itinerantes preguiçosos. Né? Não pesquisam, não oram para terem mensagens novas. É o mesmo esboço para todo canto. E principalmente aqueles esboços que dão certo num canto e eles né, incendeiam aí as outras igrejas, os outros púlpitos com aquela mesma mensagem. Então isso está fazendo desses pregadores itinerantes preguiçosos, né, e nunca tem uma mensagem nova. Eu costumo dizer, eu falei isso na sala de aula para vocês, né, para você, para o James que está ali na técnica, ali, vendo que a gente está errando para depois corrigir. Né? Então a gente vê que os pregadores itinerantes, né, se tornaram preguiçosos no que diz respeito a terem novos conteúdos, a terem um novo esboço, a terem novas informações, novas revelações dentro da palavra. E, por outro lado, também está aparecendo muita gente aí na área... eu sei que vão me considerar um cara muito cético, né? Mas eu vou dizer, na área do revelamento, né? É muita revelação, meu irmão. É muita revelação. Os caras veem muitas coisas. Né? E não é só os caras não, tem umas mulheres também, né? E muita gente nessa área, porque o mundo pentecostal, esse assembleano e o neopentecostal gostam muito disso. Então esse povo ele já descobriu isso, ou já descobriram isso, e eles dão ao povo o que o povo gosta, né? Não o que o povo precisa. Então tem muita gente aí que não sabe para onde vai a Bíblia, mas pegou o microfone, ele tem revelação com anjo, arcanjo, serafim, se bem que tem um serafim aqui, né? Ninguém precisa nem ter visão. Inclusive a gente diplomou um... Rapaz, que custo forte esse meu, viu? Eu estou diplomando até serafim, meu amigo. Então, mas aí esse pessoal entrega o que o povo, né, deseja, anseia, é porta aberta, é a chave do carro, é a chave do apartamento. Não estou dizendo que Deus não faça essas coisas. Mas o pessoal se utilizam dessas coisas para poder, aquilo que eu falei, ter o retorno, né, financeiro para eles, né? E, basicamente, nós temos também os coaches também, que inundaram também aí o palco do Evangelho, essa coisa da motivação, motivacional, quer dizer, que não fala, na verdade, a essência do Evangelho. Será que o Evangelho não é motivacional? Claro que ele é. Só que é um motivacional em cima de uma realidade. Por exemplo, eu entendo que o grande texto motivacional, o verdadeiro texto do Evangelho motivacional, é João 16:33. Quando Jesus recomenda que os crentes mantenham o ânimo. Mas o que é que ele diz antes? No mundo tereis aflições. Então o Evangelho ele só deve ser motivacional em cima dessa realidade. Vocês vão passar dificuldade, vocês vão passar, né, aflições, tribulações, perseguições, mas não desanimem. Né? E ainda tem uma outra vertente, a gente vai falando e vai aparecendo, né, que é a vertente da teologia da confissão da fé positiva, que é uma desgraça também, meu irmão. É uma desgraça. Que é a teologia da prosperidade. Esse negócio que o crente não pode passar dificuldade, né, que o crente não pode passar por situações difíceis, porque o crente que passa por essas coisas é porque a fé falhou. Parece uma música do Gilberto Gil, né? Não sei como é que é a música, mas ele fala sobre a fé que falha, né? Então, a gente olha para a Bíblia e se a teologia da prosperidade estiver certa, então faltou fé em Jesus, faltou fé em Paulo, faltou fé nos apóstolos, porque o povo passou freio, meu irmão, né? Então,
a gente vê que, por exemplo, cara, a tua geração, a tua de Josué, do meu neto que está ali, o Gabriel, geração do... Já matar um pouquinho mais velho, realmente. Vou botar a geração dele também. Né? É uma geração que veio para a igreja atraída por esse evangelho, cara. Atraída por esse evangelho que diz que no reino de Deus é só festa, é só vitória, é só bênção, é só triunfo. E aí o que acontece? Quando esse pessoal chega na igreja pensando que vai ser só festa, só bênção, só vitória, só triunfo, que começa a surgir as primeiras dificuldades, aí cadê a reação desse povo? É uma reação extremamente negativa, porque eles esperavam viver só coisas boas. E a realidade da vida, também do cristão, é uma realidade de provações, de dificuldades, mas está o motivacional lá em João 16:33. Mas não percam o ânimo. E eu estou ficando sem paciência também com esses pregadores e cantores, né, que cobram mundos e fundos para pregar, para cantar. Eu tenho orado ultimamente para Deus exorcizar esse povo dos nossos cultos, meu irmão. Expulsar, meu irmão. Expulsar. Fazer uma varredura como Jesus fez lá no templo. Chegou lá virando banca, ele não bateu em ninguém, porque ele tem uns crentes mais empolgados, que diz que Jesus chegou dando porrada em todo mundo, né? Mas não, ele chegou só com um instrumento de açoite na mão, mas ele não usou. Ele não bateu em ninguém. Mas ele virou as bancas dos vendedores. Porque o que Jesus não quer na sua casa é comércio. Isso aí não, ele não quer. As pessoas que estão comerciando podem continuar, mas para continuar tem que virar a banca do comércio. Então eu estou nessa pegada aí. Jesus vira a banca desse povo aí, exorciza todo esse comércio, porque é muito difícil você estar num evento como eu tive uns 2, 3 esse ano, desse aí do dia do evangélico. Aí o cantor chega, eu estou aqui para louvar Deus. Eu digo, rapaz, não, meu irmão. É não que tu só está aqui porque botaram um sinal na tua conta de 10 mil reais antes de tu vir. Porque senão tu não tinha vindo. Né? Então eles ocultam essa parte. E eu entendo que isso tem sido muito, mas muito. Eu nem sei se isso vai entrar aí no podcast. Talvez até lhe corte aí. Mas eu tenho visto que isso, né, no que diz respeito à pregação, pregadores, cantores que também são anunciadores da palavra, tem sido muito nocivo, cara. Tem sido uma coisa, até esse cara que eu estou repetindo muito, que já é um... Mas tem sido muito nocivo para a obra de Deus, para a visão que a pessoa que não é crente tem do evangelho. Pastor, nessa falha de que os pregadores e os cantores têm cobrado muito, você acha que não tem aquele erro nosso como igreja de o quê? Dar esse dinheiro para eles, apoiar essa causa? Cara, eu não queria dizer isso, mas já que tu disse, mas é verdade. Por que é que tem quem cobre? É porque tem quem pague. Cara, eu só vou isso, tu me dá 10 mil reais. Não, tu fica aí que eu vou arrumar um por aqui. E claro que você não vai trazer um pregador e não vai abençoar ele, amigo. O cara vive daquilo, a pessoa, né, é o que diz a palavra. O sacerdote come do quê? Do que está no altar. Né? E quem é que coloca as coisas no altar? Ou colocava, né, que não precisa mais. Quem é que trazia para o altar era o povo. O povo trazia as coisas para o altar e deixava lá. E aí o que ficava lá, o sacerdote comia. Então o povo traz nas ofertas, nos dízimos, e a gente pode usar isso para abençoar o pregador, o cantor. Agora, não se submeter a esses caprichos. São coisas hoje que, se a gente falar aqui nos números, são absurdos, meu irmão. Né? Eu acho que tem jogador aí de futebol bom que não está ganhando o que um cantor evangélico está ganhando hoje, o que um pregador renomado está ganhando hoje. Cara, é um absurdo. Né? Mas, claro, eu sou defensor, eu estou há 41 anos, Carlos. Josué
no Evangelho. Né? Nunca, depois que eu aceitei Jesus, trabalhei secularmente, porque Jesus não deixou. Sempre vivi da obra. Nunca cobrei uma vez para ir em canto nenhum. Às vezes, e hoje é muito normal, a pessoa liga e diz assim, pastor, você pode vir aqui? E aí, qual é a data? Tal. Ah, posso. Aí ele já pergunta logo, e o que é que a gente pode fazer pelo senhor? Tipo assim, o senhor quer quanto para vir? Eu digo, não, meu filho, eu vivo da obra, que você puder fazer por mim aí, sei que você tem um coração bom e vai me ajudar. Mas não passa disso. E criei 3 filhos, né? A minha casa nunca ficou com a água cortada, nunca ficou sem luz. Os meninos cresceram tudo bonito, igual ao pai, né? E a mãe também, que é bonita também. Os netos também aí, a gente está ajudando a criar também. Ainda estou criando a minha sogrinha com 90 anos de idade. Tudo com esse recurso que vem do trabalho que eu faço no reino, mas sem nunca precisar cobrar. Agora, claro, se eu quisesse ser rico, se eu quisesse ter muitas propriedades, né, aí sim, eu teria que começar a trabalhar como eles trabalham, mas como eu estou orando é para exorcizar esse povo dos públicos da gente, isso nunca vai acontecer. Em cima da sua fala, me cresce um pensamento assim, de que o que às vezes nós estamos trazendo para dentro, a gente está trazendo de fora o que a gente já tem dentro, que é o quê? Que são pessoas capacitadas para estar fazendo aquilo. Porque a gente olha hoje para a igreja, a gente vê muito talento, pessoas que louvam e o nome do Senhor é glorificado através do louvor. A mensagem nem se fala. Então, acho que nós estamos querendo trazer de fora aquilo que a gente tem dentro. Mas a máxima do que você está falando aí está fundamentado numa coisa que Jesus falou, né? Que o profeta não tem honra a não ser na sua própria casa. Claro que aí Jesus está dizendo o quê? Que não é ele que, como profeta, não tem honra. São as pessoas da sua casa, ou da sua terra, da sua localidade, que não o honram como profeta. Né? Então, isso é uma máxima que serve, né, em todos os lugares, em todos os tempos. Uma pessoa pode ter muito talento, mas ali aonde ela vive, aonde ela mora, no caso nossa igreja, né, é bem mais fácil alguém de uma outra região reconhecer os meus talentos e valorizar esses talentos reconhecidos que eu tenho, do que o povo com quem eu convivo todos os dias. Né? Para todo mundo, tu é o irmão Carlos, o cara que trabalha ali, né, como bombeiro, né, o cara que ajuda ali na filmagem e tal. Mesmo tu tendo um talento para pregar, para cantar, para expulsar demônio, para curar doente, para fazer um bocado de coisa. Amém. Mas isso aí, mesmo que tu mostre, tu vai ser só o Carlos. Mas se tu mostrar isso no outro canto ali, rapaz, irmão Carlos, rapaz, o cara é forte, vamos convidar outra vez, vamos dar lugar e Deus opera. Então isso é uma coisa que é bíblica, né? Essa coisa de valorizar os de fora, embora o próprio Jesus, quando fala isso, ele não fala fortalecendo essa ideia, ele fala criticando essa ideia. A intenção de Jesus não é isso mesmo, pessoal, é desse jeito, não tem como mudar, não. Não, ele está criticando a ideia. Não era para ser assim. O lugar onde eu deveria ser mais valorizado é no meio do meu povo. Por quê? Porque ninguém melhor do que vocês me conhecem. Então, porque eu posso ir lá no Maranhão pregar com a minha vida toda desmantelada. E lá Deus operar, abençoar e todo mundo pensar que eu sou um anjo. Né? Mas aqui não. Mesmo que Deus me use, eu estou desmantelado, todo mundo vai saber, rapaz, como é que Deus usa um desmantelado, como é que ele é Deusinho, né? Então, aqui todo mundo me conhece a minha conduta, conhece a minha vida, o meu testemunho, e se eu estou sendo usado por Deus, então isso deveria ser mais valorizado ainda, e não é, cara, né? Se você quer ser valorizado, cara, então não fique só aqui na fecharia não, viu? Alce mais voos aí, porque talvez em outros lugares, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai,
lá na África o pessoal valorize mais aquilo que Deus vai fazer através de você do que aqui em Frecheirinha. Pastor, se você estiver assistindo aí, já sabe, né? Ó, liberar aqui o missionário para dar umas voltas. Olha aí, não foi isso que eu falei não, viu, pastor? Não foi isso não, ele tá usando as minhas palavras aqui. Pastor, vou fazer mais uma pergunta pro Josué, ele fazer a sua. A gente vê que o pastor, ele tem muito conhecimento, ou seja, já provou muito do Senhor, da sabedoria, já tem pessoas que são muito referentes, que você é referência para elas, mas eu queria fazer uma pergunta para o pastor, qual foi o seu maior desafio da chamada? Você me diz assim, Carlos, o meu maior desafio da minha chamada foi ter que enfrentar isso aqui, foi ter que decidir isso aqui, foi ter que fazer isso aqui. Ou abrir mão de alguma coisa. O meu maior desafio, assim, e é uma pergunta muito a queima-roupa, né? Porque são 41 anos, né, cara? Então são muitas coisas, muitas coisas. Mas, assim, o que me vem à mente agora, o maior desafio mesmo foi em 1987, quando Deus me desafiou. Eu já estava casado na época, já tinha 2 filhos, que é a mãe aqui do Gabriel, a Karenine, que é a minha primogênita, e o Tassis, que é o meu segundo filho. E eu fui desafiado a ir morar em Belém durante 3 anos sem eles, só para estudar a Bíblia, né? E foi um desafio muito grande. Primeiro, foi desafio porque a teologia naquela época, né, vocês que vão ouvir, se vocês não sabem, fiquem sabendo, a teologia era demonizada. Na Assembleia de Deus, falasse em teologia, o pessoal clamava o sangue de Jesus mesmo. Para trás de mim, Satanás. E quando eu cheguei na minha congregação, me lembro que eu pedi a oportunidade, ou me deram a oportunidade num dia, acho que eu pedi, que eu ia viajar na semana seguinte. Aí eu fui abrir, né, o coração e revelei que estava indo para um seminário, com o apoio do meu pastor, que é o meu pai na fé, na época era o pastor vice-presidente da igreja, em Fortaleza, e ele me apoiou, e aí eu comuniquei lá. E quando eu terminei de falar, que o culto terminou, as pessoas vieram falar comigo, eu pensava que estavam vindo me parabenizar, né? Mas, rapaz, era só os meus pêsames, né? Era todo mundo, rapaz, não faça isso, você vai se desviar, negócio de teologia, negócio de seminário. Eu nunca esqueço de uma frase, uma pessoa disse, Delziro, seminário é cemitério de chamada. Tu vai só enterrar a tua chamada, tu tem futuro na obra. Então, ali já foi um baque grande, né? Quase eu desisto, né? Naquela comoção negativa. E ainda tinha a questão de ficar longe da graça, né? Da Karenine e do Tasso. É claro que não foram 3 anos direto, eu vinha sempre nas férias, né? Mas foi muito difícil, cara, muito difícil ficar sem eles esses 3 anos. Ainda não tinha a Beatriz, a minha terceira. A terceira eu fiz para comemorar o meu retorno, né? Mas foi muito difícil ficar esses 3 anos lá. Eu me lembro, Carlos, que todos os dias a gente chora para acordar, né? Tinha uma campa que tocava às 6 horas da manhã. Né? E quando a campa tocava, né, igual essas campainhas de colégio, nem sei se ainda tem ainda essas campainhas de colégio para anunciar começo de aula, recreio, né? Mas quando ela tocava aquela coisa ensurdecedora, que eu abri os olhos assim, nos 3 anos, até o último dia, eu pensava, era o meu primeiro pensamento, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? E aquela vontade de voltar para casa, mas logo vinha aquele sentimento, né? Eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui, isso aqui vai ser bom para mim, eu não entendo agora, mas mais na frente, com certeza, eu vou entender. E hoje eu posso dizer que eu entendo, porque é que eu passei 3 anos lá,
né? Porque é que eu tinha esses sentimentos de voltar, mas não voltava, porque Deus me dizia que aquilo ia ser bom para mim. E foi, e eu posso dizer que a minha vida, né, ela se divide em duas partes, a minha vida cristã, antes e depois do seminário. A minha vida antes do seminário era muito boa, muita oração, muito manto, muita revelação, mas como eu disse no início lá, né, sentindo sempre que faltava alguma coisa. E agora, depois do seminário, ela continuou sendo muito boa, mas não sentia mais falta de nada, porque manteve-se a espiritualidade, porque eu nunca deixei, eu sempre gostei, apesar de ter me tornado um pouco cético com a idade, né? Mas eu sempre gostei muito de orar, creio nas revelações. Inclusive, se tiver alguma revelação para mim, depois me conte. Viu alguma profecia, José, pode entregar que eu recebo. Viu? Se for de Deus, claro. Né? Mas o certo é que eu me mantive nessa espiritualidade, sempre convivendo com pessoas que gostam disso, porque minha mãe sempre gostou e eu nunca deixei de estar perto dela. Mas agora, também conhecendo a palavra. Então, pude o quê? Adicionar a essa espiritualidade o conhecimento. E hoje, quem me vê pregar sabe que eu sou um pregador pentecostal, desentusiasmado, que grito, mas procuro também dosar esse entusiasmo com o conhecimento da palavra. Então, o meu grande desafio foi aceitar, né, essa orientação de Deus de ir para o seminário. Houve outros? Houveram, né? Mas acredito que esse aí foi um dos maiores desafios que eu tive que enfrentar na minha caminhada cristã. A gente percebe, né, que até hoje a teologia é muito demonizada, né, como visto um apagador de fogo ou um cemitério de chamado, como o senhor disse. Então a gente queria abrir essa oportunidade para o senhor dizer exatamente o que é teologia, o que ela de fato faz com a vida do crente, o que ela faz com o chamado do cristão. Queria que o senhor apresentasse as suas ideias e o seu pensamento. Rapaz, a minha definição de teologia é muito simples, né? O problema, Josué, é que as pessoas elas sempre estão esperando uma coisa muito profunda como resposta a respeito de uma coisa que a gente considera acadêmica, né? Eu nunca esqueço uma vez o pastor Gesiel Gomes, não sei se vocês conhecem, os mais jovens aí, mas na minha geração ele foi topo de linha, né? Cara, ouvir o Gesiel Gomes era uma coisa assim absurda. Daquelas coisas que a gente corria o risco de acontecer com a gente o que aconteceu com o Eutico, né? Ficar ali, varar a madrugada até a gente cair ali, desmaiar de sono, porque a gente não queria parar de ouvi-lo. Mais uma vez o Gesiel Gomes falando sobre avivamento, ele foi e disse: o principal sinal que uma igreja está vivendo um período de avivamento, aí todo mundo esperou que ele, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, ele foi e respondeu simplesmente: o grande sinal de um avivamento é você ver todos os crentes virem para a igreja trazendo isso aqui, um lenço. Por quê? Porque o avivamento ele vai gerar o quê? Lágrimas. Né? Não é tão fácil entender o que é uma coisa tão profunda, mas esse é o problema, a gente está sempre esperando uma resposta muito profunda. Em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, como disse o filósofo, porque a cara desses pregadores hoje, eles citam mais, né, filósofos, escritores famosos, e eu não acho isso errado, mas se você pegar uma mensagem inteira desses pregadores mais novos, de cada 10 citações, 7, elas não estão pautadas na Bíblia. Elas estão pautadas em coisas que outras pessoas pensaram, e não o Espírito Santo revelou. Mas, respondendo a sua pergunta que eu não esqueci, a teologia, para mim, ela precisa fazer uma coisa. Ela tem como objetivo principal revelar que Jesus Cristo é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele se fez homem, que Ele na cruz morreu a nossa morte, ao terceiro dia ressuscitou, está vivo e é o Salvador de todos os homens.
Qualquer teologia que não chegar a essa conclusão, para mim, ela é anátema. Ela é maldita. Então, no fringir dos ovos, a teologia é isso, meu amigo. É claro que você tem as disciplinas, você tem aquele currículo, a bibliologia, você tem o quê? A angelologia, a soteriologia, que é uma confusão imensa hoje, né? A briga eterna aí dos calvinistas com arminianos. Aí você tem a escatologia. Mas todas essas disciplinas teológicas, elas precisam ter só um objetivo. É revelar ao mundo quem é Jesus. Se ela não chegar a essa conclusão sobre o que eu disse agora, repito, essa teologia que está sendo ensinada, ela é anátema. O que foi, cara? Rapaz. Pastor, olha que interessante. A gente está falando sobre sua história, sobre o que você enfrentou, sobre o tanto de estudo que o Senhor passou. E eu peço um conselho para nós, tanto para mim, Josué, Jamerson, o seu neto. Eu peço um conselho para nós. A gente vê que você é bastante referência. Se a gente for puxar aqui pessoas assim que tá aí no mundo pregando essas coisas, falando do amor do Senhor, a gente vai ver que as suas raízes foi debaixo do seu conselho. Foi através dos seus ensinamentos. E como lidar, vamos dizer, com essa espécie, com esse, vamos, entre aspas, essa fama de o quê? De ser referência para alguém sem perder o fio da meada. Ser referência para as pessoas sem que deixar o nariz empinar, o ego crescer. Porque nós vemos, nós temos observado que o quê? Tem jovens, tem pregadores que têm crescido na mensagem, mas ao mesmo tempo o seu nariz tem crescido junto. Aí o que acontece? É o Pinoca, pregador Pinoca. Eu já não tinha lugares que ele ia, que agora que ele está pregando em outro lugar, não vai mais. Isso, como lidar com esse tipo de comportamento? Cara, eu acho que é difícil se estar imune a isso, né? O sucesso é uma coisa que, para se lidar com ele, é muito difícil, cara, é muito difícil. Essa coisa da exaltação, do orgulho, inclusive o próprio Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, depois que ele teve aquela revelação, né, costuma até citar o texto, dizendo que Paulo, quando ele está chegando do céu, né, ele está chegando do céu, ele diz que teve uma conversa com Jesus no paraíso, e que Jesus disse umas coisas para ele que são tão profundas que ele nem pode compartilhar com ninguém. Mas, ao mesmo tempo que ele está contando sobre a sua chegada do céu, o que ele conversou com Jesus, ele diz, mas, para que eu não me exaltasse, olha só, Paulo falando. Então, o apóstolo Paulo confessa que ele tinha uma propensão, ele tinha uma inclinação ao orgulho religioso. Ele diz, para que eu não me exaltasse pela excelência do que aconteceu comigo. Porque quem é que já foi no céu, cara, falar com Jesus? Né? Poucos, né, amigo? Paulo foi um desses. Então, para que eu não me exaltasse por isso, o que foi que Jesus fez? Deu a ele um espinho na carne. Então o problema é, será que nós estamos dispostos a ter um espinho na carne? Porque é isso aí que nos imuniza. E o que é esse espinho na carne? Aí é uma coisa de Deus com cada um de nós. Né? É tanto que até hoje ninguém descobriu ainda qual foi o espinho na carne de Paulo. Né? Mas é difícil, amigo. Eu, apesar de hoje me considerar uma pessoa nessa área muito, muito pés no chão, mas eu não posso dizer que houve um momento que eu não tive também uma inclinação para o orgulho, para a exaltação. Né? E eu tive meu espinho na carne também. E esse espinho na carne, depois eu posso até conversar com vocês, se bem que espinho na carne é bom a gente guardar para a gente mesmo, né? Que o próprio Paulo guardou o dele para ele, né? Mas eu tive meu espinho na carne, né? Que me fez entender, ó, tu é usado,
né? Eu te dei a unção, mas isso aí não é teu não, rapaz, isso é meu. Usa isso aí bem direitinho, porque senão tu perde. Né? E houve momentos que eu percebi que aquilo estava se acabando. Por quê? Porque eu estava meio, né, achando que eu era o cara. Né? Como você falou, não é que eu escolhia para onde ia, assim, naquele lugar ali eu não vou, não. E acabava escolhendo. Porque, às vezes, eu meio assim, nunca fui muito organizado, né? Começaram a aparecer os convites, era um convite demais, mas porque tinham poucos pregadores, né? Era convite demais. E às vezes eu ficava agendando, né, uma data só para vários lugares. Como é que eu posso ir para vários lugares numa data só? Aí quando eu ia olhar, ixi, rapaz, tem quatro igrejas para mim ir aqui no dia 10. Aí eu escolhia uma, claro, né? E aí, o que é que tu acha que influenciava a minha escolha? É a igreja que eu achava que era melhor, porque eu era bom. Então, se eu sou bom, eu tenho que ir para a igreja que é melhor. Porque o certo era eu fazer o quê? Não, para essas 3 aqui vieram depois dessa aqui primeiro. Então, eu vou falar com esses 3 aqui, pedir desculpa, mas esse aqui é o que me convidou primeiro e eu vou... Mas não. Mesmo que a igreja melhor fosse a última, eu sou bom, eu tenho que ir para melhor. Né? Então, eu fiz isso algumas vezes, né? Até hoje tem pastor aí com raiva de mim, aí, porque eu furei compromisso, né, para ir para uma igreja, e nem tinha esse negócio de oferta na época, não tinha esse negócio de cachê. Hoje o pessoal faz isso. Se o James aqui convida um aí e diz que vai dar 1.000 conto para ele, daqui uns dias, na mesma data, um outro ligar e diz, rapaz, eu tenho 3.000 conto para ti. Aí o cara bate o telefone pro James, estou aqui passando uma dificuldade, não posso ir para aí. Né? E vai por de 3.000 conto. Então isso aí é uma coisa que só espinho na carne resolve, meu filho. Né? Isso aí é coisa que só espinho na carne resolve. E os pregadores de hoje, os homens usados por Deus hoje, não querem ter espinho na carne. Então minha recomendação a vocês, que são mais jovens aí, né? Você citou vocês dois, não sei porque tu botou o dinheiro no meio, mas o Gabriel também... Orem e permitam que Deus coloque espinho na carne de vocês. A vocês se manterem sempre, né, entendendo que, apesar de serem usados, né, tudo que vocês têm é de Deus. Nada é de vocês. Eu pregava terça-feira, eu dizia, né, que é uma máxima que a porta que Jesus abre, ninguém fecha. Então o que é que a gente pensa? Jesus abriu essa porta aqui. Que a porta do estúdio foi Jesus que abriu. Então, se Jesus abriu, quem é que pode fechar? Hã? Ele. Se ele abriu, é porque ele tem a chave, meu amigo. E quem tem a chave para abrir, a mesma chave que abre, ela fecha. Então, não fique pensando que porta que se abriu, não se fecha nunca, porque se fecha. Se você não cuidar bem direitinho da porta que Jesus abriu, ele mesmo com muito prazer vai fechar ela. Né? Aí fechar e ainda vai dizer, rapaz, tu não fez a coisa direito. Então tá aí, a porta que eu abri, agora tá fechada. E aí depois para abrir de novo, meu irmão, é difícil. Vem com maçarico. Como dizia o meu pai, tem Zé na Paraíba, viu, meu? A gente está caminhando já para o encerramento. Eu queria saber se o Josué tem alguma pergunta. James, quer fazer alguma pergunta? Ali foi uma experiência mais de espiritualidade, né? Que eu dei. Que quando eu aceitei Jesus, né? Aí o meu pai é ateu. E ele era sócio de uma loja na época, né? Chepinha. Chepinha ficou assim muito conhecido porque eles inventaram uma maneira nova de vender pano, tecido, né? O tecido é vendido sempre no metro, né? E eles resolveram vender tecido no quilo. Você chegava lá e dizia, pô, eu quero aí 3 quilos de tergal. Aí eles pesavam o pano, né? Então isso aí chamou muita atenção na época e eles ganharam muito espaço na área da venda do tecido. E meu pai tinha um dinheirinho na época e tudo. E quando eu aceitei Jesus, ele ficou esperando que eu fosse trabalhar, né? E ele tinha muita vontade que eu trabalhasse com ele. Eu tinha trabalhado antes, mesmo no vício, eu trabalhei quase 2 anos com ele.
E ele queria muito que eu voltasse a trabalhar com ele. Aí, um dia eu estava jantando, e é bom até fazer uma observação. Eu já tinha ouvido, né, logo no começo da minha fé ali, nas orações, que eu ia viver da obra. Eu não entendia isso. Eu vai viver da minha obra. Né? Eu vou ser o teu sustento e tal, essas coisas, né? Mas eu, muito novo, não entendi isso, né? E um dia eu estava jantando lá com ele, minha esposa, ele, minha mãe. Aí um telefone tocou, ainda era aqueles aparelhos grandes, né? Aqueles aparelhos assim, pretos. E aí era para mim. Minha esposa atendeu, foi minha mãe e me chamou. E eram uns irmãos da congregação. E aí, Júnior, tem uma pessoa ali endemoniada. Tu não quer ir não com a gente orar lá? E eu tinha muita vontade, que eu ouvia muita gente falar sobre esse negócio de expulsar demônio, mas nunca tinha visto, né? E eu queria participar. E quando eu sentei de volta, né, eu disse que que ia só terminar de jantar. Quando eu sentei de volta, o papai fez uma proposta. Ele disse, Júnior, eu já falei lá com meus 2 sócios e estão me esperando só uma resposta sua. O que é, papai? Não, eles querem que você fique responsável lá pela tesouraria da empresa. Eu disse, rapaz, mexer logo com dinheiro. É uma prova grande. Aí eu disse, papai, eu vou aqui jantar rápido, porque uns irmãos da igreja me chamaram para mim ali, eu estava ansioso, que eu não conseguia nem pensar na proposta dele, eu queria ver os irmãos expulsar demônio. Mas eu vou ali e quando eu voltar eu lhe digo. Quando eu disse isso, o papai já olhou assim para mim, é vagabundo mesmo, porque era para dizer logo que queria. Eu já fiquei assim, né? Aí, mas fui. Quando eu cheguei lá, os irmãos cercaram lá, a mulher estava, era até uma crente ela, né? A irmã Belo. Eu me lembro porque era parecido com Belo, né? Mas era Belo que chamava ela. A irmã Belo. E nem era demônia, ela era triste, depressiva, né? Só que naquela época, e até hoje ainda, né? Tem muita gente que confunde esses sentimentos depressivos com demônio. Às vezes, o diabo ele se utiliza desses sentimentos, né? Mas ele é uma doença que precisa ser tratada, né? Ela estava deitada lá, toda coberta, e os irmãos orando. Eu fiquei na defensiva, não entendia bem, fiquei lá por trás. Assim, só mexendo assim, nas pontas dos pés, para ver se o demônio saía, se a gente viu o demônio saindo. É tanto que eu até me frustrei nessa área, porque nem era demônio. Mas quando eu estava lá, aí saiu uma irmã, ainda é viva hoje, a irmã Francisquinha. Aí ela veio, colocou a mão na minha cabeça, e ela profetizou e disse assim, meu servo, aquela proposta que tu recebeu hoje, ela é boa. Mas eu tenho uma melhor para ti. Se tu aceitar, eu vou te sustentar. Tu não vai precisar trabalhar para o homem. Tu vai trabalhar só para mim e não vai te faltar nada. E aí são coisas, cara, que, cara, não tinha rede social, não tinha WhatsApp. Como é que aquela mulher saber disso, cara? Como é que ela podia imaginar de longe que o meu pai tinha me feito aquela proposta ali na sala do jantar? Então não tinha dúvida nenhuma, era Deus que estava falando comigo. E realmente o James falou, foi um desafio muito grande para mim, eu chegar para o meu pai e dizer, não, eu não posso trabalhar para o senhor, porque Deus me disse que é Ele que vai me sustentar. E aí, cara, eu passei muito tempo ouvindo meu pai me chamar de vagabundo por causa disso, muito tempo mesmo. Mesmo porque, querendo ou não, nos primeiros momentos ele tinha que me ajudar, né? Ele tinha que me manter, né? E isso aí era muito, sabe,
ruim para mim, porque eu, como o homem, né, que, segundo a Bíblia, tem que prover a minha casa, ainda não tinha condição de fazer isso, porque estava engatinhando na obra ainda. Mas eu aceitei a palavra de Deus, sofri muito escárnio do meu velho, muito mesmo, porque o velho era perverso. Ele sabia maltratar a gente com palavras. Viu? E quando você é maltratado por gente de fora é ruim, por gente de casa é pior. Né? Então, mas foi um grande desafio, e aquilo que Deus falou em 1984, até hoje, 2025, que é o que tem acontecido. Eu optei em trabalhar só para ele, e ele nunca deixou faltar nada. Então, bem lembrado, viu, James? Muito bem lembrado aí. Me fez até chorar. Me fez até chorar. Mas isso é uma coisa que realmente eu nem considero assim só um desafio. E foi, né? E foi. Mas foi um momento muito decisivo da minha vida. Muito decisivo. Mais do que desafiante, mas foi talvez o momento mais decisivo da minha vida. Eu tinha feito uma pergunta e ia fazer ainda. Não, era essa mesmo. Pastor Adeuziro, o que resta nós é agradecer, né? A gente sempre, quando termina um episódio, a gente pede para você olhar para aquela câmera e deixar um conselho para quem está assistindo, algum ouvinte, algum conselho de vida, futuro, para jovem. Eu já li em algum lugar que, não sei se foi o Paul Yang-Shu, que perguntou ao Billy Graham falou com o Yang-Shu, mas era mais ou menos assim a conversa, um perguntando ao outro. Se você pudesse deixar 3 conselhos para as pessoas que vão ouvir você, quais seriam esses conselhos? Aí a resposta foi: primeiro conselho, ore. Segundo conselho, continue orando. Terceiro conselho, nunca pare de orar. Então, em cima disso aí, eu tenho 3 palavras para dizer a quem vai me ouvir agora finalmente. Fique firme com Jesus, é o primeiro conselho. Segundo conselho, nunca deixe de estar firme com Jesus. Terceiro conselho, haja o que houver, aconteça o que acontecer, permaneça firme com Jesus. Amém. Amém, pastor Adeuziro, muito obrigado, viu, pela sua presença, obrigado por ter separado aí um tempinho para conversar com a gente. E eu vou lhe dizer, foi extremamente proveitoso conversar com o Senhor. Amém. A gente ter você assim, sentado na nossa frente, conversando com a gente. Menos, Carlos, é algo assim que uma vez o Senhor me fez uma promessa, né? Eu te colocarei para sentar com pessoas grandes. E hoje eu vejo essa promessa se cumprindo em certos lugares, certos ambientes. E eu creio que também o Senhor... E ainda vai evoluir mais, cara. Amém. Você vai sentar com pessoas maiores ainda, né? Se bem que no reino de Deus, né, James? Existe aqueles paradoxos, né? Quem é grande é o pequeno, né? O Senhor é aquele que serve, né? Pois é, esse é os nossos agradecimentos, Josué. Muito obrigado, pastor Adeuziro. Foi Amém, Josué. muito edificante estar aqui com o senhor. Parece que até um pouco sem palavras, preferi ouvir mais do que falar, Amém. Porque foi uma conversa bastante gratificante, fiquei muito feliz, conhecer mais o senhor, saber um pouco mais, aprender um pouco mais do que o senhor já sabe, né? Amém. Obrigado, pastor, obrigado você que ficou até aqui nos ouvindo, Deus abençoe seu vídeo, você possa ser edificado, em nome de Jesus, Deus te abençoe.